Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 48. Objeto de conhecimento, vamos falar de morfologia e detalhamento, as classes gramaticais invariáveis, advérbio, locuções adverbiais, preposição, conjunção, interjeição, leitura e análise de textos. Então, o que está destacado aí pra gente? Advérbios e locuções adverbiais é o que nós estudaremos na nossa aula de hoje. Vamos lá? Muito bem, nós precisamos começar, a nossa aula entendendo o que é um advérbio, qual é a função, deste termo dentro da nossa oração, dentro da nossa frase, para que depois nós possamos entender o conceito, de um advérbio, ok? Vamos então acompanhar comigo aí algumas frases. O que é um advérbio, e qual a sua função? Observem essas 3 orações que nós temos aqui na tela para vocês. A primeira delas, eu tenho choveu muito esta noite. Choveu muito esta noite, certo? A gente já sabe identificar os verbos da oração, Nós estamos falando, lembrem que nós estamos falando de morfologia, que vai trabalhar as classes gramaticais. Quais são essas classes gramaticais, professor? O substantivo, o verbo, o advérbio, o numeral, o pronome, certo? Esqueçam a parte da sintaxe, lá aquela parte de sujeito, de predicado. Esqueçam isso um pouquinho e vamos focar apenas aqui nas nossas classes de palavras. Uma delas que é o advérbio na nossa aula de hoje. Então, nós já sabemos identificar o verbo, certo? Nesta oração, choveu muito esta noite. Qual seria o verbo? Choveu, O verbo choveu. Muito bem. Nós temos aqui nesta oração algum elemento, algum termo modificando, alterando o sentido desse verbo choveu? Quando eu digo assim, choveu muito esta noite, esse muito, será que ele está modificando o sentido desse verbo? Se eu trocasse este muito por pouco, por pouco. Choveu pouco esta noite. Vou apagar até o muito aqui. Choveu pouco esta noite. Então, quando eu digo que choveu muito esta noite, estou dizendo que choveu em grande quantidade. Se eu digo que choveu pouco, é porque choveu em menos quantidade. Logo, esta palavra aqui, vou tirar o meu X que eu coloquei. Essa palavra aqui, ela está modificando o sentido da palavra choveu. Choveu muito, choveu pouco, certo? Então, a palavra muito, ela está modificando, está alterando o sentido do verbo choveu, ok? Muito bem, vamos para o nosso segundo exemplo. A casa está mal arrumada. A casa está mal arrumada, certo? Então, qual é o verbo que nós temos aqui? Está, Nós temos também aqui um adjetivo, a casa está mal arrumada. Arrumada é um adjetivo, então está é um verbo e arrumada é um adjetivo. Ok? Quando eu digo que essa casa está mal arrumada, tem alguma palavra que está modificando o sentido? Alguma palavra que está modificando o sentido de outra palavra que nós temos aqui na nossa oração? A palavra mal, por exemplo, Ela está alterando o sentido do verbo estar? A casa está mal arrumada? A casa está bem arrumada? Pode alterar, E aqui a palavra arrumada, o adjetivo. Será que ela não está sendo alterada também o sentido dela? Se eu troco esse mal por bem, A casa está bem arrumada. Eu tive uma alteração de sentido na palavra arrumada, Então, arrumada é uma qualidade de quem? Da casa. Então, eu tenho aqui um adjetivo. Esta palavra mal está alterando o sentido de arrumada. A casa está mal arrumada, a casa está bem arrumada,
né? Troquei aí, alterei o sentido. Então, logo, esta palavra mal está alterando o sentido de um adjetivo, né? Daí, no caso da palavra arrumada. Entendido aqui? No primeiro exemplo, então, nós temos uma palavra muito alterando o significado da palavra choveu, que é um verbo, ok? Na segunda oração, nós temos a palavra mal alterando o sentido da palavra arrumada, que é um adjetivo. E aí nós vamos para o nosso terceiro exemplo, tá? Nosso terceiro exemplo diz o seguinte: o endereço o qual você procurou fica longe. Tá? Então, onde está o verbo aqui na nossa oração? O endereço o qual você procura, né? Fica longe. Temos aí, então, a palavra longe alterando o sentido de quê? Do verbo fica, né? Se eu troco longe por perto, eu tenho alteração de sentido? Opa, essa letra não tá legal. Vamos lá. Eu tenho alteração de sentido, vou colocar de novo aqui a palavra perto, né? Tenho. O endereço qual você procura fica perto. Alterei aqui o sentido, né? O endereço qual você procura fica longe. Então, eu tenho a palavra longe alterando o sentido do verbo fica, ok? Então, aqui também, essa palavra, né? Nós vamos já ver o que é, né, essas palavras que eu estou destacando aqui para vocês. Muito, mal e longe, elas têm um nomezinho, né? Que é o quê? O advérbio. Que é o advérbio com a função. A função do advérbio, então, é alterar o sentido do verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Ok? Entendido até aqui? Isso é só para nós iniciarmos a nossa aula, para início de conversa, ok? Vamos lá, então, saber, né, o que é um advérbio realmente. Olha só. A palavra advérbio vem do latim adverbium, de ad, que é junto a, e verbum, que é palavra, parte do discurso que expressa ação. Então, vejam que ad, né, aí é junto ao verbo, está ligado, ad, né, com o verbo. Então, é algo que está junto do verbo, está próximo do verbo. A palavra advérbio, então, significa isso, né, um termo ali que está próximo ao nosso verbo, né, o que significa verbo, que é a palavra, a parte do discurso que expressa ação. Então está junto a palavra, né, que indica ação, por isso é chamado de advérbio, ok? Então, vamos ver aí o que é o advérbio. É uma palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, né? Temos 3 alterações, então, do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Pensem lá nas frases que nós trouxemos, nas orações que eu trouxe para vocês agora no início, e já vão tentando relembrar aí, né? Eu trouxe esse conceito, mas de uma forma invertida. Primeiro trouxe os exemplos para depois trazer o conceito. Então, advérbio é a palavra que vai modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, tá? Olha o exemplo. Nosso time jogou bem. Qual é a palavra que está indicando uma ação nesta oração? Jogou, né? Então, temos aí um verbo indicando ação. Temos a palavra bem, né? Alterando o sentido, então, modificando o sentido da palavra jogou. Nosso time jogou bem, nosso time jogou mal, né? Então, alterei aí o sentido dessa palavra. Jogou bem, jogou mal, ok? Muito bem, então jogou o verbo, bem advérbio, porque a palavra bem modificou o sentido do verbo jogou. Vamos continuar vendo mais exemplos. O centroavante é muito veloz, né? Agora nós já temos o exemplo de um advérbio modificando o sentido de um adjetivo, tá? Então, a palavra veloz é adjetivo da palavra centroavante, né? Uma qualidade do centroavante. Centroavante é um substantivo. Nós temos, então, aí veloz como
adjetivo desse centroavante, né? Então, o centroavante é muito veloz. A palavra muito está modificando o sentido da palavra veloz, que é um adjetivo. Se eu digo assim para vocês, o centroavante é pouco veloz, né? O centroavante é pouco veloz. Vejam que muda o sentido, modifica, né, aí o sentido do verbo veloz, do adjetivo veloz, né? Então, essa palavra também vai ser um advérbio, tá bom? O centroavante é muito veloz, muito advérbio, veloz adjetivo, ok? Mais um exemplo, o ponta esquerda chutou muito bem. O ponta esquerda chutou muito bem. Chutou é um verbo, muito é um advérbio e bem é um advérbio também. Ou então vejam que o próprio advérbio alterou, né, o sentido ali do nosso advérbio bem, né? Se eu digo assim, o ponta esquerda chutou pouco, não, vamos lá. O ponta esquerda chutou muito mal. Esse advérbio aí foi modificado. Então, o próprio advérbio alterou o sentido de um advérbio. Entendido, pessoal? Vamos continuar, então. Eu tenho 2 exemplos para vocês, para que a gente comece a refletir, né, sobre essa função, a relação dos nossos advérbios, né, dentro das nossas orações. Se eu digo assim para vocês, o melhor meio de ser bem servido é servir bem. Primeiro exemplo. E o segundo, torne amigos os que se encontram perto, e os que estão longe se aproximarão. Primeiro questionamento que eu trago para vocês. No primeiro provérbio, que palavra está intensificando, né? Está reforçando aí o sentido do verbo servir, né? Que palavra é essa? Exatamente isso que vocês responderam aí, né? A palavra bem. O melhor meio de ser bem servido é servir bem. Está aqui o verbo servir, né? E o que a pergunta diz? Qual é a palavra que está intensificando, está reforçando o sentido do verbo servir? Se eu digo assim, o melhor meio de ser bem servido é servir mal. Mal com L, por favor. O contrário de bem, né, é mal com L. O contrário de bom é mal com U. Tá? Então, o melhor meio de ser bem servido é servir mal. Neste caso, eu trocando aqui esses elementos, eu tenho alteração de sentido. Está modificando, então, aí, né, o sentido do verbo. Quando eu digo que está intensificando, reforçando, né, olha só, servir bem, está intensificando ali esse servir, né? Servir mal também traz essa intensificação. Então, não esqueçam, a palavra que modifica o sentido do verbo, né, dos nossos verbos, do adjetivo e do próprio advérbio, nós chamamos de advérbio, ok? Segundo questionamento que eu trago para vocês. No segundo provérbio, que palavras estão dando ideia de lugar, né? Que palavras estão dando ideia de lugar? Vamos lá. Torne amigos os que se encontram, né? Vamos primeiro achar o verbo aqui. Torne, um verbo. Torne amigos os que se encontram, outro verbo, perto, e os que estão longe se aproximarão. Ok? Temos aí, então, 1, 2, 3, 4 verbos. A palavra amigos, que está próximo do verbo, está modificando o sentido? Não está, né? A palavra perto, que está próximo do verbo encontram, né? Está modificando o sentido? Está. Encontram perto, encontram longe. Vejam que vai modificar o sentido. E os que estão longe, olha só, longe está modificando o sentido de estão? Está, né? Aproximarão a gente não tem. Então, os amigos, né? Torne amigos os que se encontram perto, tá? Tem um advérbio aqui. E os que estão longe se aproximarão. Outro advérbio.
né? Logo, aqui respondendo a nossa pergunta, no segundo provérbio, que palavras estão dando ideia de lugar? Né? Então, tem duas palavras, perto e longe. Essas duas palavras dão ideia de lugar. Ok? Até aqui tudo certinho? Entendido, pessoal? Nós vamos ver agora, já sabemos o que é um advérbio, né? Já sabemos aí a etimologia da palavra, né? Como que ela surgiu. Agora nós vamos ver o que? A classificação desses advérbios, né? Vamos dar uma olhadinha então na classificação dos advérbios. Os advérbios são classificados de acordo com a circunstância que indicam. Vejamos a seguir o quadro de classificação dos advérbios mais comuns. Então, dependendo da circunstância, né, em que esse advérbio ele indica, nós temos uma classificação. Acompanhem comigo. Olha só, nós temos circunstância de tempo, de lugar, nessa primeira parte aí da nossa tabela, né? Quais são os advérbios que indicam, né, a circunstância de tempo? Ontem, hoje, amanhã, já, agora, logo, cedo, tarde, outrora, breve, nunca, sempre e jamais. São as circunstâncias, são os advérbios que indicam circunstâncias de tempo. Se eu digo assim para vocês, ontem faltei a aula, né? Ontem. Se eu digo assim, hoje faltei a aula, vejam que o verbo faltar sofre, né? Modifica aí o sentido do verbo faltar, né? Hoje faltei a aula, ontem faltei a aula. Modifica, né, aí o sentido desse verbo. Então, nós temos a ideia, né, uma circunstância de tempo, tá bom? Nos advérbios, né, que indicam circunstância de lugar. Aqui, lá, ali, acolá, abaixo, acima, perto, longe, distante, além, quem, adiante, atrás, fora e dentro, né? O gato se encontra atrás de casa, o gato se encontra dentro de casa, né? Então vejam que aí o verbo encontrar está sendo alterado, né? Modificado o sentido, atrás, de dentro. Logo, nós temos ideia de lugar. A ideia de modo, né? A circunstância de modo, os advérbios mais comuns são bem, mal, devagar, assim, depressa, melhor, pior, e quase todos os terminados em mente, né? Quando tem essa terminação em mente aí, quase todos são de modo. Educadamente, raramente, comumente, né? Ela passou bem, o modo pelo qual ela passou, né? Ela passou mal, mesma situação. Ele caminha devagar, ele caminha depressa. O verbo caminhar, né, sofre alteração aí entre devagar e depressa, né? Tem sentidos opostos. Intensidade, né, a circunstância, a intensidade, nós temos os advérbios muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, demais, demasiado, quão, quanto e tanto, né? Ela trabalha muito, ela trabalha pouco. O verbo trabalhar está sofrendo alteração, está sofrendo modificação de sentido. Um para grande quantidade e outro para menor quantidade, né? Ela trabalha muito, ela trabalha pouco, certo? Temos também aí, ó, os advérbios, as circunstâncias, né? Dúvida, afirmação e negação. Os advérbios de dúvida, talvez, porventura, acaso, quiçá, provavelmente, né? São aí, são advérbios que dão ideia de dúvida, né? Ele virá à aula talvez. Então, tem uma dúvida aí, indicando ele virá à aula, talvez. Eu altero o sentido do verbo aí nessa situação de dúvida. Afirmação, sim, certamente, realmente, deveras, né? Hoje vou treinar, hoje vou treinar sim, né? Olha aí, o sim dando alteração de sentido, né? Numa afirmação. E negação, que é bem mais tranquilo, né? Não, nunca, jamais e tampouco são adjetivos que dão ideia, né, de negação, ok? Temos também os advérbios interrogativos, que são as palavras onde, aonde, donde, porquê,
quando e como, né? São advérbios interrogativos que também vão alterar o sentido, né? Modificar o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, ok? Vamos ver um exemplo então aí, uma ilustração para vocês observarem melhor essa questão do adjetivo e de um assunto que nós vamos ver agora, que são as locuções adverbiais, né? O nosso exemplo é o seguinte, ó. Você vai viajar à noite? Com certeza, a noite não é tão quente e é mais tranquilo. Vejam que eu tenho dois elementos destacados aí, né? Uma conversa entre duas pessoas em um ônibus. E aí, ó, o termo à noite está destacado. Você vai viajar à noite, né? Temos aqui um verbo, o verbo viajar. Na verdade, é uma locução verbal, porque eu tenho aqui também o vai, né? Vai viajar. Então, tem uma locução verbal. Você vai viajar à noite. Você vai viajar à tarde. Está mudando o sentido aqui dessa locução verbal. Aí a resposta, com certeza. À noite não é tão quente e é mais tranquilo. Eu tenho também a ideia aí, né? Uma circunstância que me dá ideia para o adjetivo, né? Uma locução adverbial, que é o que nós vamos ver agora. A palavra com certeza. Observem comigo, então, a locução adverbial. Locução adverbial é o conjunto de palavras que tem o mesmo valor de um advérbio e indica uma circunstância, tá? Então, é um conjunto de palavras que tem o mesmo valor de um advérbio e indica uma circunstância. Vai indicar a mesma circunstância do advérbio, só que agora não é só mais uma palavra, são duas palavras juntas, né? Por exemplo, sem dúvida, tá? Nesse termo sem dúvida. Sem dúvida é uma locução verbal. Ó. Sem dúvida, hoje será uma grande noite. Tá? É uma locução verbal, porque é um conjunto de palavras que tem o mesmo valor de um advérbio. A mesma coisa, de repente. Ó. De repente é uma locução adverbial. Olha só como ele está alterando aqui o sentido, né? Do verbo. De repente, fiz 25 anos. Basicamente, as nossas locuções adverbiais, elas iniciam com preposição, sem, de, né? Olha o exemplo que nós temos aqui. Elas vão iniciar com uma preposição e podem aparecer com outros sentidos, né? Por exemplo, nós podemos ter uma preposição mais um substantivo, tá? Que é o caso de com certeza. As locuções adverbiais também podem ser uma preposição, só estou abreviando para vocês, tá? Mais um adjetivo, que pode ser em breve. São exemplos, tá? E eu tenho também, né, uma preposição mais um advérbio. Que como exemplo eu posso ter por ali. Ok? Então, geralmente, as nossas locuções adverbiais, elas começam com uma preposição, ó, e um substantivo, um adjetivo e um próprio advérbio, tá? Vamos a alguns exemplos aqui rapidinho para vocês observarem melhor, tá? Vamos lá. Eles virão com certeza. Eles virão com certeza. Nesse caso aqui, eu tenho o termo com certeza, que é uma locução adverbial, né? Tenho então aqui uma preposição junto de um substantivo, né? Com certeza. Se eu digo assim, eles
Opa, vamos lá. Eles. Puxar o S. Eles virão. Eles virão em breve. Eles virão em breve. Em breve, em, né? Uma preposição e breve, um adjetivo, né? Que eles virão em breve. Tá qualificando, então, aqui o nosso eles, né? Que é o nosso pronome. E, por último, eles virão por ali. Eles virão por ali. Certo? Então, eles virão por ali. Eu tenho também uma preposição mais um advérbio, né? Que ali é advérbio de lugar. Então, eles virão por ali. Então, todos esses exemplos, eles virão com certeza, eles virão em breve, eles virão por ali, com certeza, em breve e por ali são locuções adverbiais, né? Com um substantivo, com um adjetivo, né? E com um advérbio. Certo, pessoal? Entendido, então, da locução verbal? Perfeito. Vamos ver, então, agora as principais locuções verbais mais comuns, né? Olha só. Com certeza, que eu acabei de mostrar para vocês, sem dúvida, à direita, à esquerda, à distância, ao lado, de longe, de perto, às vezes, à toa, à noite, de repente, em breve, de modo algum, à vontade e a pé. Todos esses termos aí nós chamamos de locuções verbais, são as mais comuns que nós encontramos. Percebam que todas elas têm o quê? A preposição, né? Uma preposição com, sem, ao, de, juntada aí ou a um substantivo, ou um advérbio, ou a um adjetivo, tá bom? Vamos ver agora a relação, né? As relações lógico-discursivas marcadas por advérbios, né? Qual é essa relação, professor? Olha só. Nós precisamos entender que quando a gente está falando de discurso, né? A gente está falando aí da nossa escrita, da nossa fala, e a gente tem que ter uma relação lógico-discursiva que os advérbios nos ajudam nesse sentido, né? Então, ó, volte logo que as coisas aqui vão bem. Percebam que todos esses advérbios, ó, eles nos ajudam a estabelecer uma relação, né, uma relação lógica dessa frase, tá? Então, os advérbios, eles trazem essa ideia pra gente. Hoje, provavelmente, ele está muito ocupado, né? Temos aí os advérbios estabelecendo essa relação lógica dentro do nosso discurso, né? Eles deixam, então, aí a oração alinhada, ó. Onde vocês estiveram ontem cedo. Onde, ontem e cedo. Então, fiquei mais motivado e trabalhei arduamente. Todos esses advérbios aqui, então, dentro de uma oração, funcionam, né? Eles trabalham para estabelecer uma relação lógica, né, dentro do discurso, ok? Gente, advérbio é um conteúdo simples, tá? Não tem mistério. Talvez que complique um pouco aí a questão das locuções adverbiais, né? Mas a prática, ela faz com que a gente consiga perceber, né? Assim como as locuções verbais também. Não é um assunto muito difícil, é só a gente praticar, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Da nossa aula de hoje sobre advérbios. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!